Olá, eu sou a Larissa Kriek Marques, ginecologista, e coube a mim falar para vocês sobre endometriose profunda, avanços no diagnóstico e no tratamento. Então, primeiro vamos falar do básico, né? A própria endometriose. Endometriose, ela é um problema de saúde que afeta significativamente a qualidade de vida das mulheres. Tá? A endometriose por si só, ela tem a princípio 3 possibilidades ali de fisiopatogenia. Não sabemos ao certo qual é, tá? Então, até então a mais aceita era a menstruação retrógrada, porém, 80 a 90% das mulheres em idade reprodutiva têm menstruação retrógrada. E por que que de todas essas 80 a 90, 10% evolui com endometriose e o restante não? Então não faz muito sentido, certo? Pensou-se na metaplasia celômica, como se fosse uma célula-tronco que está ali na cavidade abdominal e essa célula se transformasse em célula endometrial, gerando sangramento, irritação e dor pélvica. E até mesmo a questão dos fatores imunológicos. Por quê? Mesmo que seja uma das duas primeiras teorias, né, que seja correta, por que que algumas mulheres desenvolvem a doença e outras não? Quer dizer que algumas mulheres conseguem combater, né, ter um sistema imunológico que combate essas células endometriais que não estão, de fato, no endométrio. Então, falando da endometriose profunda. O que é a endometriose profunda? A endometriose profunda, ela é uma forma severa da endometriose que já acomete outros órgãos. Então, quando a endometriose acomete 5 milímetros de profundidade de outros órgãos, nós já consideramos endometriose profunda. Como eu já citei, em torno de 10% das mulheres em idade fértil têm endometriose. Tá? E a importância, né, como médicos, mesmo clínicos gerais, é pensar no diagnóstico. Gente, é inconcebível que até hoje, no Brasil, a gente tende a demorar 7 anos para fazer o diagnóstico de endometriose em mulheres. E se ela for negra, tende a demorar até 10 anos, porque está culturalmente impregnado na cabeça da pessoa que pessoas pretas tendem a suportar mais dor. Então, desvalorizam mais a queixa dessas mulheres que são pretas. Isso é inadmissível e, como médicos, a gente precisa mudar esse quadro. Sobre os avanços diagnósticos, as abordagens de identificação da doença, né, antes da gente pensar em tratamento, antes da gente pensar em cirurgia, hormônio, o que a gente vai fazer? O óbvio que precisa ser dito. Gente, primeira coisa é uma anamnese bem feita e um exame físico específico, né, para a doença que você está procurando a partir daquela sua anamnese. Então, você tem que saber se a paciente tem uma dismenorreia importante, se é uma dismenorreia incapacitante, como é o hábito urinário, como é o hábito intestinal dessa paciente. Você precisa palpar o abdômen dela, né? Sendo ali ginecologista, uma área já mais específica, fazer um especular. Tem endometriose que a gente avalia pelo espéculo. Eu já peguei no consultório. Paciente com lesão de endometriose em fundo de saco de vagina, né? Fazer o toque vaginal, a gente consegue sentir espessamento de ligamento uterossacro, né? Palpar de repente um ovário que está aumentado, um endometrioma. Então, é importante e não dá para pular etapas, tá? A gente precisa de uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, para então pensar, sim, nos exames que vão ali nos auxiliar no diagnóstico e, junto com tudo isso, definir a melhor terapêutica para aquela paciente em específico, tá? O tratamento é individualizado sempre, não é receita de bolo. Então vamos lá, o diagnóstico da endometriose é baseado ali na questão dos sinais e sintomas, na anamnese da paciente, né, no exame físico que você fez e nos exames que a gente pede para avaliar. Quais são os exames padrão ouro da endometriose? Ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal,
também chamada de ultrassonografia pós-FLIT. Por quê? Porque ela vai limpar todo o intestino. Sem as fezes no intestino, sem acúmulo de gases, o ultrassonografista ele consegue avaliar muito melhor se tem algum nódulo ou não, no intestino, no ureter, né, até ali mesmo na bexiga. Então, esse exame ele não é um exame que avalia simplesmente útero e anexos, tá? Ele é um exame que vai avaliar o intestino da paciente, ele é um exame que vai avaliar o trato urinário dessa paciente, pensando justamente nos outros órgãos que a endometriose pode acometer. A gente foca ali nos órgãos pélvicos, né? Mas é importante lembrar que endometriose, ela pode estar até no diafragma da paciente, ela pode estar no coração, no pulmão e no cérebro da paciente. São muito raros, né, esses casos, mas pode acontecer. E o segundo exame padrão ouro é a ressonância magnética de pelve. Tá? Quais são as nossas limitações em relação a esses exames? O médico tem que ser bem treinado. Ele tem que ter um bom olho para enxergar a alteração do exame, porque algumas alterações são pequenas, né? E podem ser desconsideradas por alguns radiologistas que não são especialistas na área. Então, nós, como médicos, clínicos e ginecologistas, precisamos ter um olhar mais apurado para isso também, para a própria imagem, né? Agora, o papel da laparoscopia na endometriose profunda. Por que a gente opta pela laparoscopia e não pela cirurgia aberta convencional? Primeira coisa, a questão de enxergar, né? A gente consegue enxergar muito melhor as lesões com o auxílio do zoom, da câmera, do foco, do que com o nosso próprio olho ali. E a segunda coisa é, se a gente enxerga melhor, a paciente tem menos risco de complicações, menos risco de lesões de outros órgãos e ela tem uma recuperação também muito melhor da cirurgia por si só. Agora, especificamente, os avanços terapêuticos, as novas abordagens que estão sendo discutidas para a endometriose. O básico que todo mundo já sabe, né? Hormonioterapia, o análogo de NRH pode ser utilizado, estrogênio, progesterona, de acordo também com contraindicações absolutas ou não que aquela paciente já teve, a gente não pode esquecer isso, tá? E pensando ali na questão dos novos agentes, até mesmo medicações que estão sendo estudadas que conseguem reduzir as lesões de endometriose na cavidade. Está sendo estudado o dicloroacetato sódico até então, porque até hoje nós não temos nenhuma medicação que diminua a endometriose, que diminua a lesão, tá? O que nós temos são medicações que tratam os sintomas da paciente e tendem a estagnar ou diminuir a progressão da doença. Mas não existe ainda nenhuma medicação estudada, comprovada, que nós podemos utilizar que diminua a lesão, pensando aí que poderia até evitar uma cirurgia futura. Então, esse é um dos maiores avanços que a gente está tendo, né? A medicação que tem um grande potencial de diminuir as lesões de endometriose e no futuro, quem sabe, diminuir as cirurgias que essas pacientes precisam fazer. Quando a gente fala em cirurgia, então, pensar sempre nas técnicas minimamente invasivas. A laparoscopia e a cirurgia robótica, né? As duas têm ali uma sensibilidade muito boa para identificar as lesões de endometriose e pensando em desfecho para a paciente de quanto de endometriose a gente consegue retirar, da recuperação acelerada, né, pós-cirurgia, a laparoscopia e a robótica, elas têm os mesmos benefícios, vamos dizer assim. A robótica não é superior à laparoscopia convencional, tá? As duas são tão boas quanto. A diferença é que a robótica ela é melhor para o cirurgião, né? Pensando ali na ergonomia de trabalho. Aqui eu peguei algumas fotos para vocês entenderem um pouquinho e enxergar a endometriose.
Essas são até bonitinhas, tem umas bem mais feias. Então, ali, ó, no cantinho, né? Tá vendo que tem umas lesõezinhas marrons? Isso é característico da endometriose, tá? A gente chama de lesões polvilhadas. Essas lesões, elas estão no peritônio anterior da paciente. Tá meio dificilzinho de ver ali, mas usa a imaginação. Ali do lado delas, né, do lado esquerdo, você vê que tá mais clarinho. É o balonete do catéter da sonda. Ali é a bexiga da paciente, tá? Então ela tem uma lesão de endometriose no peritônio vesical. Agora aqui no canto direito, a gente está em região posterior do útero, tá? Ali embaixo está o ligamento uterosacro e aqui no ligamento largo do útero, que é aquele branquinho que está à esquerda da foto direita, é o ovário esquerdo da paciente, tá? Então assim, ó, embaixo ali do ovário, no ligamento largo, a gente consegue ver o quê? Que tem também lesões de endometriose. Você vê que tem mais fibrose, tem essas lesões amarronzadas, até ali no útero ovárico também. E aqui embaixo, né? Essa foto eu peguei do livro da Febrasgo, que é uma coleção da Febrasgo, um livro da coleção ali de endometriose. E é demonstrando um endometrioma. Então aqui eles estão segurando a cápsula, o ovário, né? Drenando o próprio endometrioma. E ali na frente está o útero. Bem bonitinho, né? Agora, pensando também na questão da cirurgia, paciente que tem desejo reprodutivo e precisa passar por cirurgia de endometriose. É só ir lá e operar? Não, tá? Principalmente se for pacientes que têm endometrioma. Por quê? Porque quando a gente vai tratar o endometrioma, por mais cuidado que a gente tenha, a gente pode lesar o parênquima ovariano e fazer essa paciente perder reserva de folículos, né? Então a reserva ovariana dela diminui depois da cirurgia, tende a diminuir em alguns casos. O ideal é a gente sempre conversar com essa paciente sobre a reprodução assistida, que dependendo do volume do ovário e tudo mais, não é indicado, né? Mas isso aí é cada caso. Vocês não precisam saber disso agora. O que vocês têm que ter na cabeça é: chegou uma paciente para vocês que tem indicação de tratamento cirúrgico de endometriose, vocês vão trazer para essa paciente a possibilidade da reprodução assistida. Por quê? Porque mesmo que ela não tenha condições, mesmo que ela não veja isso como uma opção, pensando até mesmo em questão religiosa, tem que ser falado. Porque a gente sempre tem que dar as melhores opções que a medicina dispõe para as nossas pacientes. Se elas conseguiram, né, fazer isso ou não, infelizmente, não cabe a nós, tá? Porque, gente, é uma coisa que fica muito na minha cabeça. Eu vi uma reportagem da Jennifer Aniston em que ela falou que se algum médico tivesse falado para ela lá atrás que ela poderia congelar óvulos para ser mãe, ela teria feito. Então, quer dizer, ninguém falou isso para ela. E hoje ela poderia ser mãe. Então, assim, não importa o que a gente acha, o que a gente julga que o paciente consegue ou não fazer. Sempre, sempre, sempre deem para os seus pacientes a melhor opção de tratamento. Sempre. Não consegue? Tudo bem, então vamos para a segunda melhor. Então vamos tentar a terceira melhor. Mas sempre a melhor opção de tratamento. Tá? Então você vai oferecer a reprodução assistida para essa paciente, né? Encaminhar ela, de repente, ali para o fertileuta, para realmente discutir, aprofundar o caso, ver se ela se enquadra ou não nos quesitos. Por quê? É legal que essa paciente tenha uma reserva, né, de óvulos pós-cirurgia. Para o caso de, se ela perder a reserva ovariana na cirurgia, ela tem a possibilidade de ser mãe do próprio filho ali, pensando em questões genéticas, tá? E, gente, medicina é sempre baseada em evidências. Então, assim, porque eu vi que um chá não sei das quantas que melhora a endometriose. Porque o tratamento de não sei o que, piriri pororó, que estão fazendo lá nas tribos da não sei na onde. Não.
tá? Porque assim, ó, como que você vai indicar uma coisa para o seu paciente que você não tem certeza, não tem comprovação científica que melhora? Se Deus me livre e guarde, ela intoxica com um chá aí, que você falou que viu, que 10 pessoas falaram que foi bom. Ela perde o rim. E aí? Então não adianta. Infelizmente, por mais que a gente respeita muito, né, a medicina das avós, a gente tem que respeitar muito o papel, certo? Os estudos. Então, assim, aquilo que mal não faz, vá lá. Mas não cabe a nós decidir e muito menos cabe a nós orientar as nossas pacientes a terem ali um tratamento não comprovado. Então, como que a gente pesquisa, né, os melhores tratamentos? Sempre baseado em publicações. Então, publicações da Sociedade Brasileira de Endometriose, publicações da AGL, né, que é uma instituição internacional também de cirurgia ginecológica laparoscópica. E a questão de muitos artigos também, né, que estão sempre em inovação. E cursos especializados, cursos sérios, com profissionais sérios e reconhecidos na área também da endometriose em si. Então, para quê? Para vocês conseguirem aplicar isso no dia a dia de vocês, se for do interesse de vocês trabalharem nessa área. Então, como que a gente vai ter as recomendações atualizadas? Procurando, né? Nada cai no colo da gente. Então, a gente vai atrás de diretrizes, protocolos de instituições sérias, bem sedimentadas, o acompanhamento e lembrar sempre que a decisão, gente, é compartilhada com a paciente. O paciente tem indicação cirúrgica, ela bate o pé e fala que não quer. Você não vai amarrar ela ali na mesa cirúrgica e operar ela sem vontade dela. Então, você vai tentar o seu melhor para tratar essa paciente de forma não cirúrgica. E alguns casos clínicos, né, para a gente discutir, eu ia falar agora, mas me empolguei e já fui falando antes. Da questão de pacientes que têm endometriose profunda, desejo de fertilidade ou não, até mesmo no pós-menopausa. Então, isso aí eu já dei uma pincelada para nós. Sempre avaliar os sintomas, a história, pedir os exames padrão ouro, ultrassom com preparo intestinal e ressonância de pelve, para a gente ter um bom diagnóstico e avaliar o melhor tratamento para esses pacientes. E é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês, que eu tenha conseguido trazer aquilo que vocês esperavam, né? E aí fica algumas referências bibliográficas para quem quiser aprofundar um pouquinho mais no assunto. E quem tiver alguma outra dúvida, pode me chamar no Instagram, que eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Né? Meu Instagram é doutora Larissa Kriek. E é isso. Bom congresso para vocês.